Nós estamos de volta no Estação CBN para ouvir a segunda reportagem da série O Fisco no Pará. Nesse segundo episódio, a gente vai destacar o caminho do dinheiro. Afinal de contas, você sabe para onde vão os impostos que você paga? E a maior dúvida dos nossos entrevistados é justamente sobre isso. Qual é o caminho do dinheiro? A gente vai descobrir as respostas agora na reportagem de Brenda Freitas. Você sabe para onde vão os impostos que você paga? Não, para onde vai eu não sei, porque não vai para lugar nenhum. Eu não vejo melhorias em nada. O meu dinheiro que eu pago, eu não vejo melhoria em nada. Para onde você acha que vão os impostos que você paga? Olha, em tese a gente deveria saber, né? Para saúde, educação, moradia, enfim, projetos sociais, políticas públicas, né? Mas, de fato, a gente não sabe se chega ao destino. Qual é a sua maior dúvida a respeito do caminho do dinheiro que vem dos impostos? Eu queria entender mais quais são os processos que eles passam até chegar aonde eles deveriam ser aplicados. Quais são os órgãos responsáveis por cuidar, por fazer essa distribuição. A dúvida na cabeça da população é grande. Para onde vai o dinheiro que pagamos em tributos? O quanto de imposto pago realmente vai parar em serviços ou outros benefícios à sociedade? Enxergar o caminho do dinheiro arrecadado não é tão complicado quanto se imagina. Afinal, tudo o que faz uma sociedade funcionar gira em torno dos tributos pagos por uma população. Seja ela das cidades, da área rural, metropolitana e das mais variadas formas de poder financeiro, do ambulante nas ruas, às pequenas, médias e grandes empresas, do seu Antônio comprando pãozinho para o café da manhã, até os maiores conglomerados econômicos do país. O Observatório Social da cidade, que atua na fiscalização do uso dos recursos públicos arrecadados por meio dos tributos, explica que, mesmo sendo tão importante para a sociedade, a consciência fiscal ainda se mostra quase nula, como destaca o cofundador do Observatório Social de Belém, Ivan Costa. A população costuma dizer, eu não recolho imposto de renda. Normalmente, uma grande parte dos brasileiros está abaixo, né, dessa linha, está na faixa de isenção de imposto de renda. Entretanto, a grande parte dos impostos estão relacionadas ao ICMS, ao ISS, e são tributos que não aparecem. Diferentemente dos Estados Unidos, que você recolhe o tributo à parte, aí você paga R$10 e X de tributo, aqui não, é embutido. Mas se você observar na sua nota fiscal do supermercado, você vai ver lá a quantidade de impostos, PIS, COFINS, ICMS, e você vai se surpreender com o volume de tributo que você paga. No momento que a educação fiscal ela é estimulada na escola, e também deixemos de ver a educação fiscal como apenas civismo. Por que você acompanha, por que você participa da administração pública? É para um mundo melhor? É para um mundo melhor, mas é principalmente para a sua sobrevivência. Então, se você não vai acessar esse seu imenso patrimônio, você tende a sofrer as consequências de quem está administrando sem considerar a sua participação. Então, o caminho não é tão longo. Eu acredito que a sociedade paraense já vai se mobilizar e muito mais rápido nesses tempos de tecnologia tão avançada. Tudo começa no recolhimento do imposto, que é o dinheiro que custeia o setor público e todos os serviços ofertados por ele. Obras públicas, políticas de inclusão, justiça, cidadania, os hospitais e equipamentos públicos de educação, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, economia e assistência social. Políticas de habitação, transporte, saneamento e agricultura. O pagamento de pessoal. Quem atende deve prestar total auxílio ao cidadão. O policial, o enfermeiro, o juiz, o professor e o guarda de trânsito. O imposto é arrecadado e o retorno desse tributo é fundamental. Para isso, a fiscalização é indispensável, como destaca o secretário de Fazenda do Estado do Pará, Renê Oliveira. Nós fiscalizamos as empresas que recolhem ICMS em geral, tá? Em geral, a gente tem para isso funcionários que são de auditores fiscais e fiscais de receita, fiscais da Receita. Como o Estado tem uma característica própria, é o seguinte, é um Estado continental e ele consome muito mais do que produz. Então, assim, eu diria quase que 80% do que nós consumimos aqui no Pará vem de outros estados. Então, como isso influencia diretamente na receita, essas mercadorias, nós estamos incentivando cada vez mais
a fiscalização do trânsito de mercadoria, principalmente nas entradas dos estados, nas rodovias dos estados, que é a fiscalização tradicional. Qualquer movimentação de mercadoria dentro do estado, ou de fora do estado para cá, ou daqui para fora, é obrigatória a nota fiscal. E a nota fiscal, o sentido dela não é apenas para cobrar imposto, não. A nota fiscal é um documento reconhecido pelo direito civil como sendo, reconhece quem tem a propriedade da mercadoria. Agora, o transporte também é tributado, né? Então eu preciso também do conhecimento de transporte que vai estar linkado que notas fiscais que ele está transportando, tá? E além do conhecimento de transporte, estudo eletrônico, tem também manifesto de carga, que foram transportadores que usam esse manifesto de carga, quando transportam para mais de um contribuinte, ele é obrigatório também. Então, os dois documentos básicos são esses: a nota fiscal da mercadoria e o conhecimento de transporte eletrônico, que coberta o trânsito, o transporte, o ICMS do transporte. Mas como nasce esse imposto, que garante a nossa sobrevivência e o bem-estar coletivo? O que define o tanto de imposto que vamos pagar para tudo isso ser atendido? A Constituição de 1988 marcou uma era importante na estruturação dos impostos que temos hoje no Brasil. Ela é a responsável pelo sistema de tributação que temos hoje, mais complexo e descentralizado. Atualmente, o país possui diversos tipos de impostos, que são divididos em federais, estaduais e municipais. Entre eles, o IPTU, que se refere aos imóveis, o ICMS, que arrecada sobre a circulação de mercadorias e serviços, e o conhecido IPVA, por exemplo, que tributa a propriedade de veículos automotores. O secretário de Fazenda do Estado do Pará, René Oliveira, explica que as tecnologias e as parcerias com outros órgãos são ativas na arrecadação desses tributos. No trânsito, a gente tem muito cruzamento com a Polícia Militar, que tem alguns postos, e com a Polícia Rodoviária Federal, que sempre tem mercadorias que passam outros postos fiscais ou postos policiais, e como assim, a atribuição de fiscalizar a mercadoria é nossa, de trânsito é deles. Mas assim, eles sempre nos auxiliam quando tem alguma coisa suspeita, alguma mercadoria que não tem nota, está irregular, eles sempre nos encaminham, a gente tem a inteligência de saber de ir atrás daqueles que não querem pagar imposto. Nós temos aqui um grande centro de monitoramento da mercadoria aqui na Secretaria da Fazenda, onde nós estamos evoluindo para que você possa já, com antecedência, dizer aquele caminhão está suspeito, canal vermelho, e outro não está suspeito, canal verde. Como isso? Porque hoje, quando emite o conhecimento de transporte e a nota fiscal eletrônica, imediatamente já está na nossa base. Emitindo no Rio Grande do Sul, a gente já sabe que vem um caminhão. Então, a gente tem convênio também com o Transporte Nacional, a gente consegue rastrear esse caminhão até cá, tá? Então, nós estamos criando sistemas com OCR, com câmeras, já funciona no ITING, já tem expandido para todos os postos fiscais. Hoje você, pela placa, você já sabe se tem nota fiscal emitida para aquele caminhão, qual é a mercadoria. Nós descobrimos um tipo de scanner que o Roraima já utiliza, que é um móvel, você para o caminhão no pátio, dá a volta dele, você sabe direitinho que está dentro do caminhão por raio-x, sabe direitinho, vamos comprar esses caminhões, então você tira, põe do pátio, os postos fiscais têm pátios grandes e fiscaliza aqueles que a gente entende que tem alguma suspeição. No âmbito municipal, o tributo tem um papel fundamental porque atua no suporte aos serviços e políticas públicas locais. E dentro do desenvolvimento de uma cidade, pavimentação de ruas, manutenção de praças e outros serviços que impactam diretamente na vida dos moradores, essa arrecadação é fundamental, porque é direcionada e permite que sejam atendidas as necessidades mais específicas de cada cidade. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, é uma das principais fontes de receitas dos municípios brasileiros, dando suporte para obras de saneamento, infraestrutura e manutenção urbana. Mas em Belém, especificamente, ele corresponde apenas por 35% da arrecadação.
Na capital paraense, o imposto com maior contribuição à fonte de serviços ofertados é o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como explica o secretário municipal de Finanças, Emanuel Messias Souza. Comparando com a receita própria, que é aquela advinda do próprio esforço da Prefeitura na arrecadação dos impostos, o ISS hoje ele está beirando em torno de 60% a 65% do valor arrecadado, que no total gira em torno de 1,6 bilhão por ano. Esse valor é em torno de 60% a 65% do ISS, o IPTU varia entre 30% e 35% e o ITBI contribui com os 5% restantes. Esse recurso eles compõem o fundo do Tesouro Municipal e ele é utilizado para as funções básicas do governo, né, que é prover educação, saúde, segurança e também a manutenção e a própria zeladoria da cidade, né, como o serviço de varrição, limpeza, conservação de praças, pavimentação de vias e até mesmo aquelas operações conhecidas como tapa-buraco. Então, em resumo, são exemplos de utilização do dinheiro público arrecadado com os impostos. A partir da arrecadação, cada imposto tem o seu devido caminho até retornar como serviços à população. E isso é definido pela Constituição Federal. 25% da receita deve ser destinada à educação. Para a saúde, o patamar mínimo é de 15% da receita dos impostos. Na infraestrutura, não há uma previsão legal mínima, mas para Belém, 550 milhões de reais devem ser aplicados em melhorias neste ano de 2025, segundo a Secretaria de Finanças do município. Todos esses dados de investimentos em licitações, contratos, despesa e receita pública do município, além do orçamento e da contabilidade da administração municipal, estão disponíveis para consulta pela população, como detalha o secretário municipal de Finanças, Emanuel Messias. Lá também constam as propostas que são postas para os 4 anos de um mandato e também aquelas peças que até ultrapassam o mandato, como o PPA, que é o plano plurianual, onde se diz o que se pretende fazer. Depois vem a LDO, que é como e onde vão ser priorizados os investimentos. E, por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si, que define exatamente em que podem ser aplicadas as receitas, em quais espécies de despesas. E aí o papel da CEFIN, nesse caso, é gerenciar em conjunto com as Secretarias de Planejamento, conforme a evolução da receita, para onde se pode destinar os recursos, ou onde pode haver necessidade de haver corte no caso de frustração de receitas. Os auditores e fiscais têm um papel importante dentro do caminho do dinheiro, ou o tesouro, que é arrecadado pelos impostos. As atividades desenvolvidas por esses servidores públicos estão diretamente ligadas às estratégias e à estrutura do sistema fiscal do Estado. É a partir desse trabalho que a lei tributária e a administração dos impostos arrecadados são cumpridas, alocando os recursos prioritários do Estado onde determina a Constituição. Os fiscais e auditores são imprescindíveis para que a obrigação do pagamento dos impostos seja cumprida, como dever de todo cidadão que também tem o direito de ter suas necessidades atendidas. Porque é a partir do cumprimento desse dever tributário que o Estado tem o poder de suprir as necessidades sociais, como explica o presidente do Sindifisco, Charles Alcântara. O trabalho do fisco é garantir que essa previsão legal, essa obrigação seja cumprida, observada pelos cidadãos, né? Mesmo por aqueles que não querem cumprir essa obrigação. Daí porque a nossa atividade ela, né, goza de uma antipatia, porque o nosso papel é fazer com que os recursos previstos na lei cheguem aos cofres públicos, para que eles se convertam em políticas públicas. Então essa é a grande importância do trabalho, daí porque ele é também ao mesmo tempo invisível. Não cabe ao fisco construir um hospital, uma escola. Cabe ao fisco garantir que o recurso chegue nos cofres públicos para que os governos construam o hospital e a escola. Mais recentemente, o governo federal aprovou uma emenda constitucional que muda o sistema tributário do país. Essa mudança simplifica a tributação do consumo, substituindo vários impostos por um único imposto, uma contribuição. Mas a carga segue sendo pesada demais para a população que vive de salário ou da renda do trabalho autônomo. A reforma tributária ainda segue em curso e deve atingir uma revisão da tributação sobre as altas rendas, que hoje representa a classe que paga muito menos impostos comparado com os que têm a renda menor. Outra medida que vem sendo analisada pelo Estado é a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil. A reforma vem sendo debatida como justiça tributária, reforça o presidente do Sindifisco, Charles Alcântara. Nós estamos falando aí de menos de 1%
da população brasileira. Essa gente tem que pagar mais imposto. É preciso tributar os super ricos no Brasil. Essa gente não gosta de pagar imposto, não paga imposto. Então essa gente tem que pagar mais imposto para que seja possível reduzir o consumo. Então está faltando a parte da tributação, da reforma tributária da renda do patrimônio, é isso que a gente defende. Nós apoiamos essa medida, ela promove justiça fiscal e aí a atenção com o Congresso Nacional é que os mais ricos, como sempre, não querem pagar essa conta. O Sindifisco se coloca ao lado dessa agenda que propõe reduzir a tributação no consumo e aumentar a tributação sobre a grande renda e o grande patrimônio. A sinalização é de mudança no sistema, o que pode contribuir fortemente para uma transformação da capacidade do Estado em atender aos direitos da sociedade e manter o equilíbrio fiscal. O presidente do Sindifisco, Charles Alcântara, destaca que tudo vai depender da solidariedade fiscal a ser construída. O brasileiro é solidário, ele dá um pouco do seu para ajudar o próximo em dificuldade. Veja, isso é um valor importante que a gente tem que prestigiar. Só que essa solidariedade tem que ir muito além disso. No Brasil, não há solidariedade dos super ricos para com a sociedade brasileira. Nenhum super rico no Brasil construiu essa sua riqueza sem ter cortado com o país, com o ambiente do país que ele possibilitou construir essa riqueza, com a mão de obra do país, certo? Então é preciso que ele seja mais solidário na hora de pagar impostos. Esta reportagem integra a série O Fisco no Pará, vencedora do primeiro prêmio Sindifisco Pará de jornalismo, e tem a assinatura da equipe CBN Amazônia Belém de jornalismo, Izzy Sena, Ronaldo Santos, Diego Beckman e trabalhos técnicos de Fábio Alencar. De Belém, Brenda Freitas.